20 de julho é a data de nascimento, 1873, do Santos Dumont, é o mesmo dia que a NASA escolheu para pousar na Lua. O Neil Armstrong pousou na Lua no dia 20 de julho de 1969, Lua na qual a NASA dedicou uma cratera nomeada ao Santos Dumont. Para você ter uma ideia do impacto que esse homem teve, né? Até os americanos não conseguiram resistir, e hoje ele está lá, se você olhar no catálogo das crateras, você vai ver a cratera Santos Dumont. Né? Então, a razão pelo que eu me apaixonei por ele, primeiro é porque eu tinha uma avó, a dona Lígia Laporta, que era absolutamente fanática pelo Santos Dumont, e tinha todas as histórias, todos os livros, todas as biografias, e como eu cresci aqui em Moema, no quintal e na biblioteca dela, eu não tive escapatória a não ser, né, vasculhar, e quando eu comecei a ler e descobri que havia um brasileiro que, sentado num selim de bicicleta, de terno, gravata e chapéu Panamá, contornou a Torre Eiffel em 30 minutos para ganhar o prêmio Deutsch, num dirigível construído com folhas de seda japonesa, cordas de nylon de piano e bambu. Eu falei, como é que você não pode se apaixonar por um cara desse? Né? A ousadia, a criatividade, a genialidade, a total e completa obsessão por cumprir a palavra empenhada, né? Porque eu sempre falo, o Santos Dumont é um dos casos raros da cultura brasileira, porque ele prometeu, quando era criança, para a mãe que ia voar. Quando o pai dele morreu, e ele se transformou num dos fazendeiros, no fazendeiro de café mais rico do mundo. Né? O pai dele era dono das maiores fazendas de café do planeta, e quando o pai dele morreu, ele herdou tudo isso, e a mãe perguntou, o que você vai fazer, Alberto? E ele virou para ela e falou, vou voar. E ele voou. E ao voar, ele abriu as portas para a humanidade, para toda a era da modernidade que nós desfrutamos. Ele, com esse voo histórico, né, e são vários, mas eu sempre gosto de pontuar que o Santos Dumont, não existe essa briga com os irmãos Wright nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos há 35 anos. E, curiosamente, eu moro no estado da Carolina do Norte, onde a placa do automóvel tem o avião dos irmãos Wright, porque eles voaram numa praia do estado, mas eles são de Ohio, tá? São de uma cidadezinha chamada Toledo. E o que acontece é o seguinte, não existe essa briga, porque os irmãos Wright inventaram um avião. Mas o que o Santos Dumont fez foi inventar o voo controlado, do qual o avião é apenas um exemplo. Ocorre que na Europa do começo do século XX, os aeronautas disputavam a primazia de criar o voo controlado usando balões dirigíveis. Eles não davam importância para coisas que a gente chama de avião. Então, o Santos Dumont chegou lá, autodidata, construiu o seu próprio laboratório, pago pelo dinheiro dele, e ele construiu o primeiro aeroporto da história e o primeiro hangar. Ninguém fala isso, mas quem inventou o hangar foi o Santos Dumont. E ao criar mecanismos para gerar o voo controlado, no dia 19 de outubro de 1901, ele instantaneamente colapsou as distâncias do mundo. Porque ele demonstrou que em breve nós íamos conseguir sair do Brasil, chegar na Europa, dos Estados Unidos, chegar na China e vice-versa. Ou seja, ele abriu as portas do espaço sideral para a humanidade. Esse é o tamanho do homem que nós estamos falando. Nunca fez uma patente, nunca quis comercializar os seus bens, nunca teve uma startup, nunca procurou venture capitalist para financiar seus trabalhos. Ele pagou o trabalho, e quando ele ganhou o prêmio Deutsch, que foi o maior prêmio, e ainda é o maior prêmio da ciência brasileira, 100 mil francos, metade ele deu para os mecânicos e metade ele distribuiu para a população de Paris. Agora, imagina se ele não era amado em Paris, né? Para você ter uma ideia, os parisienses criaram um doce chamado Santos Dumont, que era um dos doces mais famosos da França no começo do século. Então, eu me apaixonei por ele e usei a vida dele como exemplo de uma carreira científica, porque ele era absolutamente não ortodoxo, mas ele chegou onde ele queria e fez história. Quais foram os principais desafios enfrentados por Santos Dumont durante os voos do 14 bis e como ele superou essas dificuldades? Não tinha cinto de segurança, não tinha nenhum sistema de proteção, e num dos voos em que ele
tentou fazer a circunnavegação da Torre Eiffel, que esse era o grande desafio, esse é o prêmio Deutsch que ele ganhou. Ele fez várias tentativas e numa dessas ele despencou do céu e ficou de pendurado de cabeça para baixo num hotel que tem até hoje, lá na Trocadero, né? E quando os bombeiros chegaram, o Santos Dumont, que estava lá na cestinha, lá pendurado, pediu para os bombeiros salvarem o balão primeiro, porque ele já estava planejando corrigir o que aconteceu de errado para a próxima tentativa. Quando ele voa no dia 19 de outubro ao redor da Torre Eiffel, ele demonstra, pela primeira vez na história, que nós seríamos capazes de controlar o voo de um dirigível, de um balão, de um avião, porque ele inventou estabilizador vertical, estabilizador horizontal, ele inventou a ideia de pôr um motor de automóvel no dirigível com aquela hélice, né? A ideia de flaps ele inventou posteriormente, e mais interessante de tudo, ele criou a indústria da aviação, porque ele desenhou, né, o protótipo básico. É como se você tivesse uma empresa e, de repente, você inventasse todo o avionics, tá? Todos os aparelhos de controle do voo, só que ele fez isso em 1901. Tá? E, a partir daí, ele causou múltiplas revoluções em várias áreas, a ponto de, uma das primeiras viagens que eu fiz para Paris, eu subi na Torre Eiffel, né, porque é um ponto que todo mundo quer conhecer, e quando eu cheguei lá, eu olhei para a esquerda e tinha uma sala de jantar, onde o engenheiro que construiu, né, o Eiffel, jantava com seus grandes amigos. E quando eu olhei para o lado, quem que estava do lado, representado por dois bonecos? Um era o engenheiro, o Eiffel, né, nessa salinha VIP do topo da Torre Eiffel, e do lado dele estava o Santos Dumont, que era amigo íntimo dele, tá? Porque a Torre Eiffel tinha sido construída recentemente para exposição, né, que ocorreu em Paris, e virou um objeto arquitetônico reconhecido no mundo inteiro. Por isso que ele quis fazer o voo ao redor, porque ele queria unir um monumento icônico a um momento histórico, e ele acreditava que a ciência tinha que ser demonstrada publicamente, não só nos laboratórios. Essa é outra revolução impressionante, né, que inclusive me inspirou a fazer a demonstração da Copa do Mundo do nosso primeiro exoesqueleto controlado pelo cérebro no Brasil, ao ar livre, né, como o Santos Dumont fazia para multidões ao redor do mundo poderem assistir. Então, o Santos Dumont ele é um pioneiro de várias ciências. Para você ter uma ideia, quando ele voou nesse aviãozinho aqui, que eu tenho a maquete, o Demoiselle, que eu ganhei de presente de um artista do Rio Grande do Norte, o Santos Dumont sentava aqui, ó, na frente. O cockpit é bem aqui, logo embaixo da hélice, tá? E como não tinha botão, né, você só tinha comandos analógicos na época, o que ele fez para poder controlar esse aviãozinho, que era de baixo custo, né, ele nunca patenteou, ele publicou a planta na imprensa da França gratuitamente para quem quisesse construir. E quando ele sentava aqui, ele basicamente usava cordas de nylon para conectar partes do avião com o seu terno, com a sua roupa. Então, ele controlava o avião movendo o corpo. Tá? Então, ele, como não tinha botão e não dava para ter um monte de alavanca, porque ele ia se perder, ele literalmente diz, numa passagem que eu achei numa das publicações dele, que são poucas, ele diz que ele sentiu que agora o avião era parte dele. Ou seja, ele foi um grande neurocientista, porque 100 anos antes da gente demonstrar isso em laboratório, ele colocou a hipótese e a premissa de que as nossas ferramentas, todas as tecnologias que a gente inventa, são assimiladas pelo cérebro humano como extensão da representação do corpo que o cérebro contém. Então, o tenista assimila a raquete de tênis, o ciclista assimila a bicicleta e o cérebro pensa que a bicicleta é a extensão do cara. E o Santos Dumont intuitivamente percebeu, para ele voar, ele tinha que assimilar o avião como sendo parte dele. E eu, como vocês devem imaginar, perguntei para vários pilotos ao longo dos múltiplos aeroportos que eu já passei no mundo, né, para acumular os meus 3 milhões de milhas que eu tenho acumuladas. Eu cheguei para vários pilotos e perguntei como é voar. Como é a sensação desse... quando agora é tudo automatizado, mas antes, né, nos aviões onde o cara estava lá no manche o tempo inteiro e tal. E todo mundo vira para mim e fala, não, quando você atinge um certo número de horas de voo,
você vira um cara que a gente acha que, né, é um piloto experimentado, é como dirigir um automóvel, o avião é parte de você. Você navega, o seu corpo navega com o avião, porque o avião é parte de você. É como um piloto de Fórmula 1, eu também já perguntei para um diretor de equipe de Fórmula 1, que a sensação do piloto é exatamente essa. O carro de Fórmula 1 vira extensão do carro dele. Inclusive, o Ayrton Senna, o ex-diretor da McLaren, me contou, o Ron Dennis, que quando o Ayrton Senna ele queria um assento que não tivesse uma almofada, que fosse duro, porque ele queria sentir o carro, ele queria sentir a suspensão para ajustar a suspensão do carro ao chão da pista. E ele queria sentir com a pele, né, do bumbum, ele não queria sentir só na mão, ele queria que o corpo inteiro fosse integrado ao automóvel. E foi o que o Santos Dumont descobriu experimentalmente. Então, eu posso contar para vocês emoções que eu vivi na minha vida encontrando o Santos Dumont em diferentes partes do planeta, sem querer. A maior delas foi estar no Museu da Aeronáutica Americana, em Washington, no centro, né, da capital, com meus filhos que eram pequenininhos, eu andando desesperado, vendo a cápsula que foi para a Lua, vendo, sei lá, o avião dos irmãos Wright, vendo não sei o que, de repente eu viro para a esquerda e estava lá no cantinho uma exposição do Santos Dumont, isso nos anos 90, tá? Foi uma das coisas mais emocionantes que eu senti, porque estava lá o homem, entendeu? Eles podem tentar diminuir, podem tentar não comparar com os irmãos Wright, e o mais curioso é que um americano publicou um livro sobre o Santos Dumont, Asas da Loucura, que eu acho que é o título em português, e lá tem o facsímile do jornal da cidade dos irmãos Wright, Toledo, em Ohio, quando eles fizeram o voo famoso lá na Carolina do Norte, tá? E sabe qual era a manchete do jornal? Filhos da Terrinha reproduzem o grande Dumont. Nem o nome dele está na manchete, tá? Nem na cidade onde eles nasceram e fizeram a oficina de bicicleta deles lá para construir o avião. O nome que aparece como referência de excelência e de conquista é o do Santos Dumont, tá? E quem achou esse facsímile foi um americano, um historiador americano. Então, é por isso que eu digo, ele foi o maior cientista, o maior inventor e certamente o maior brasileiro de todos os tempos, porque ele criou o mundo moderno, com a ousadia dele. Por que os irmãos Wright decidiram manter seus voos em segredo por tanto tempo, enquanto Santos Dumont realizou demonstrações públicas? Os irmãos Wright mantiveram em segredo o voo deles porque eles estavam tentando negociar com o Pentágono e fazer uma patente para vender para o Departamento de Defesa, tá? E o Santos Dumont rejeitava isso dramaticamente. E é por isso que eu sempre falo, usando o Santos Dumont como exemplo, as pessoas falam para mim, não, nós temos que reativar a indústria bélica no Brasil, porque a indústria bélica induz toda sorte de inovação. Nos Estados Unidos, em outros países, todo mundo sabe que a indústria bélica produz grandes inovações, GPS, internet. Falei, é óbvio, você recruta os melhores engenheiros, você joga um caminhão de dinheiro na indústria, é óbvio que você vai ter inovação. Vamos fazer isso com a indústria da saúde, vamos fazer isso com a indústria de sei lá o quê, de meio ambiente. É só você recrutar os melhores, pôr dinheiro e dar apoio a longo prazo. Não é nenhuma característica da indústria bélica a inovação. A inovação ocorre porque um caminhão de dinheiro é jogado na indústria bélica no mundo todo. Então, não tem o menor sentido o país do Santos Dumont fazer isso. Porque investir nisso, primeiro que nós nunca vamos conseguir competir com ninguém mais. Já passou o bonde, tá? Ninguém vai competir com Estados Unidos, China, Rússia, OTAN, pode esquecer. Não tem como. Nós vamos vender bala de revólver, quer dizer, não vai, o valor agregado disso é zero. Mas foi a partir do que o Santos Dumont imaginou que nós temos a Embraer. A Embraer foi criada por um fã incondicional do Santos Dumont que pensou o seguinte, olha, no país que tem Santos Dumont e no país que inventou o voo controlado, a gente tem que ter empresa aeronáutica. E olha o que a Embraer é a segunda maior empresa do Brasil. Por um indivíduo, um sonho, né, estapafúrdio, megalomaníaco, genial, gerou a maior indústria, a segunda maior indústria do país. Então, o Santos Dumont não tinha patentes, o Santos Dumont não publicava trabalhos científicos só para o povo específico, engenharia e tal. O Santos Dumont foi cogitado para o Prêmio Nobel, tá? No começo do século, porque foi uma invenção que chocou o mundo. Foi a grande primeira celebridade do mundo, porque no dia seguinte ele saiu na capa do New York Times.
na capa do Le Monde, na capa dos jornais ingleses. Ele foi convidado pelo príncipe de Mônaco para voar em Mônaco, quase morreu, caiu no oceano lá, outra vez, quase morreu. Ou seja, o cara foi a primeira grande celebridade do século XX, né? E aqui ele, mal e mal, é conhecido. Além de tudo, além da genialidade, o cara tinha um sangue frio. E tinha, acho que no Rio Grande do Sul ainda se fala, né? Tinha um culhão que é difícil de encontrar atualmente, tá? E ele, quando ele foi para os Estados Unidos, o Thomas Edison quis se encontrar com ele para discutir como patentear, porque o Thomas Edison era especialista em roubar ideias, né? E particularmente do nosso querido amigo Tesla, né? E ele foi lá na Casa Branca e convidou o Santos Dumont para uma reunião no dia seguinte para patentear. O Santos Dumont falou, desculpa, não tem interesse. Ou seja, o cara foi recebido nos Estados Unidos como herói na Casa Branca, foi seduzido pelo maior inventor americano da época, que era ligado, né, aos bancos, o Mellon Bank, se eu não me engano, e não aceitou o convite, tá? Então, é uma figura, cada página que você lê da história desse cara é emocionante. E ele demonstra um grau de brasilidade, tá? O cara ele falava que ele teve que ir para a França para poder voar, né? E numa passagem eu me lembro de ter dito que ele nunca pôde voar sob a luz do Cruzeiro do Sul. Por isso que quando a gente inaugurou o nosso instituto lá, que é do Instituto Santos Dumont, que originalmente foi planejado e criado pela Associação Alberto Santos Dumont de apoio à pesquisa, para apoio à pesquisa, eu falei na palestra que dessa vez o 14 bis ia voar sob a luz do Cruzeiro do Sul. E 20 anos depois eu posso dizer para vocês que ele voou, né? Então o nosso padroeiro indiretamente realizou seu sonho finalmente, né? De ter um voo no hemisfério sul. Qual foi a importância do Brasil na vida e na trajetória de Santos Dumont? Ele criou o hábito pela mecânica, pela experimentação de engenharia, mexendo no trem da fazenda do pai. Então ele começou a ter, ele tinha uma liberdade completa, né? Os pais deram a ele uma educação totalmente fora do contexto da época, porque eu sempre falo, né? Essa semana eu dei uma palestra em Brasília e falei isso. Imagine Santos Dumont chegando numa escola primária típica hoje, no primeiro dia de aula, quando a professora pergunta o que você vai fazer quando crescer, e o Santos Dumont respondesse, eu vou voar. Num mundo em que ninguém tinha a menor ideia como fazer isso. Ele ia para o canto, né? Eu falo sempre isso. Ele ia para o canto, preencher a lousa com a tabuada do 9, né? Porque não faz sentido nenhum, porque nós estamos removendo a ousadia e a criatividade das nossas crianças com o sistema educacional que nós temos, né? Especialmente com essa reforma do ensino médio que aparentemente continua por aí, né? Não foi revogada ainda. Então, o Santos Dumont, ele cresceu numa fazenda, ele cresceu no Brasil, mas ele percebeu que ele teria que sair daqui para realizar essa ousadia fenomenal dele. Mas, como eu gosto de dizer, o Santos Dumont saiu do Brasil, mas o Brasil nunca saiu dele, né? Eu tenho uma grande dúvida, talvez um biógrafo dele possa um dia desses me esclarecer. O Santos Dumont estava em Paris no mesmo tempo que Oswaldo Cruz estava em Paris. E eu não sei se eles se encontraram. Seria sensacional descobrir se eles tiveram a oportunidade de se encontrar. Mas numa das quedas que o Santos Dumont teve, lá em Paris, ele caiu no quintal da Princesa Isabel, que morava em Paris. E a Princesa Isabel foi levar um lanchinho para ele quando ele estava em cima da árvore, né? Então ele teve um chá com um lanchinho preparado pela herdeira do trono brasileiro, né? Que já estava no exílio na época, que foi e que assistiu os voos dele, presenciou os voos dele, né? E isso é muito emocionante, porque naquela época não tinha e-mail, não tinha internet, nem jornal, né? Os jornais da Europa chegavam no Brasil com 5 meses, 6 meses. A minha bisavó contava que na época da pandemia de 18, levavam 4 meses para chegar jornais espanhóis com a notícia que estava tendo uma pandemia no mundo, né? Aqui no Brasil. Então, não tinha jeito dele manter contato estreito com o país. Mas o fato dele ter crescido numa fazenda
ele ter visto o que o Brasil daquela época era e os sonhos que ele tinha, né, de engenharia, de industrialização, de inovação, eles eram mantidos por esse apego, esse cordão umbilical que ele nunca perdeu com o Brasil. Porque ele fazia questão de falar que ele era brasileiro, mesmo quando ele ganha a Legião de Honra, que é a maior condecoração do governo francês, ele se refere, né? E eu fiz uma pequena homenagem para ele quando eu fui eleito para a Academia Francesa de Ciência, no dia da abertura da Copa do Mundo 2010. O Brasil ia jogar meia hora depois da cerimônia, e eu falei para o presidente da mesa que eu tinha que falar antes, porque eu ia assistir o jogo, então eu tinha que falar correndo. E eu fiz questão de ser o único dos estrangeiros que foram eleitos em falar em francês, e fiz homenagem para o Santos Dumont, né? Porque era a La Coupole, que é o prédio que o Napoleão construiu para a Academia Francesa de Ciência, é muito perto da Torre Eiffel, né? E de lá você vê, você só sai do prédio e olha, você vê a Torre Eiffel, né? Eu falei que, na realidade, a minha maior honra enquanto cientista era vir da terra do homem chamado Santos Dumont, que fez 1 milhão de parisienses saírem às ruas num sábado e jogar os seus chapéus ao ar para saudar a inauguração de um outro mundo, né? E os franceses da plateia adoraram, ficaram maravilhados, né? Porque todos os caras, os americanos falaram inglês, os alemães falaram alemão, e foi um sufoco, mas eu ensaiei 2 semanas antes e saiu em francês de alguma maneira. Mas eu fiz questão de registrar na ata que eu estava lá só ocupando o lugarzinho que deveria ter sido do Santos Dumont, né? O Santos Dumont foi uma personalidade. Primeiro, ele era uma presença fixa, né, nos grandes salões de Paris. Ele era a atração principal, porque ele era um cara... Porque, veja bem, as pessoas não têm ideia que naquela época existiam vários aeronautas tentando fazer o que ele fez. Ele não estava sozinho. Os maiores engenheiros, os maiores aventureiros franceses estavam tentando realizar o que ele realizou, do Prêmio Deutsch, porque era um dinheiro enorme, né? Era um bilionário da área de petróleo francês que criou esse prêmio. Então, vários aeronautas de nome estavam lá tentando ganhar esse prêmio, mas o Santos Dumont tinha uma personalidade muito maior do que simplesmente um engenheiro, tá? Ele era um cara culto, ele era um cara que falava com reis, que falava com toda sorte de gente, né, de intelectuais, de artistas, com matemáticos, e ele navegava em outras áreas. Ele não era um cara restrito só, né, a esse trabalho da aeronáutica, né? E ele é um cara de um senso de humor também muito interessante. Basta você ver a casa dele, né? Você vê a escada, né? Que a escada só tem um degrau para cada pé, e você entra com o pé direito e vai subindo. Aí você chega, tem a mesa de trabalho dele, se você olha, você fala, onde esse cara dormia nessa casinha aqui? Porque a casa é uma casa modesta, não é nada do outro mundo. A cama dele está embaixo da mesa de trabalho dele, ele puxa da mesa de trabalho e ele entrava, porque ele era pequenininho, que foi uma outra grande vantagem, né? Hoje eu vi uma reportagem na televisão, as pessoas tirando sarro que ele era baixinho, quer dizer, não consigo acreditar num barato desse, né? Eles acham que o Neil Armstrong tinha o quê? 3 metros de altura? Né? Ninguém chegou perto do Neil Armstrong para ver a altura do Neil Armstrong. A grande vantagem do Santos Dumont era essa, era pesar pouco e não ter um impacto dele na aeronave gigantesco. Então ele tinha um corpo perfeito, né? Como se fosse um jockey, né, de dirigíveis para você ter uma ideia, na época que ele estava fazendo essa demonstração, o Barão Zeppelin criou um dirigível gigantesco na Alemanha, mas ele não tinha nenhum mecanismo de controle. Então o dirigível ficava parado lá na Alemanha, no lugar onde era a indústria do cara, porque ele não conseguiu inventar os mecanismos de navegação. Quando o Santos Dumont faz tudo o que faz, o Zeppelin vê a oportunidade de criar os dirigíveis que vão cruzar o mundo. E nunca você ouviu uma palavra do Santos Dumont reclamando de que alguém tinha pego essa ideia para ganhar dinheiro. Não, porque ele não se interessava com isso. Isso não era parte da dinâmica dele. E é isso que eu gosto de dizer. O Santos Dumont tinha uma visão humanística da ciência, uma visão humanística da tecnologia. A tecnologia é para nos servir, é para melhorar a condição humana, e não para nos transformar em escravos dela. Né? Ele queria diminuir as distâncias porque ele achava que a única solução da humanidade
eram as diferentes etnias, as diferentes nações, culturas, se conhecerem melhor, se perceberem que eram todo parte de um todo, que ninguém era diferente de ninguém, eram todos seres humanos, e que talvez essa fosse a única forma de impedir as guerras, e não de promover as guerras. Por isso que, no final da vida dele, ele ficou tão deprimido com o uso da aviação, né, aqui também no Brasil, na Revolução, no golpe de 32 aqui, né, ele ficou extremamente abalado ao verificar o uso, né? Mas uma coisa que poucas pessoas falam é que ele também ficou abalado com o pouco reconhecimento que ele teve no Brasil. E as tentativas de gente aqui do Brasil de tentar diminuir os feitos dele, tentar dizer que não é bem assim, ele não fez grande coisa, eu sou capaz de fazer melhor. Teve muita gente que duvidou, até no Congresso no Rio de Janeiro, duvidou dos feitos do Santos Dumont, tá? E isso mostra algo que é da nossa cultura, né? Pare para pensar um minuto se o Santos Dumont fosse americano, ou inglês, se ele fosse alemão. Qual seria o reconhecimento desse cara nos seus próprios países? O problema é que a nossa cultura é uma cultura de destruição dos heróis. É uma cultura onde você não pode... a minha avó falava que era o pote de caranguejo. Não sei se vocês já ouviram essa história. Quando você põe um monte de caranguejo na água e um caranguejo começa a escapar da água que está aquecendo, os outros vão lá e puxam ele para baixo e falam, não. Vamos todo mundo junto para o pote fervendo, entendeu? Ninguém vai escapar daqui. E é mais ou menos o que a mediocridade faz no nosso querido Patropi. É uma cultura centenária. Tem muito a ver com o fato de nós termos sido uma colônia durante muito tempo, né? Isso influenciou demais. Tem muito a ver com a chaga terrível da escravidão brasileira, né? Que perdurou, um dos últimos países no mundo a abolir a escravidão. Tem muito a ver esse complexo de vira-lata, de inferioridade, que está incrustado na nossa cultura. Então, um artista, um jogador de futebol, um grande inventor, um grande escritor, começa a fazer sucesso no mundo, começa a ser, né, reconhecido mundialmente, aqui ele é, né, o Tom Jobim que o diga, né? O Tom Jobim tinha a frase perfeita, né, sobre isso. O sucesso no Brasil é crime, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com o Santos Dumont. Ele nunca foi realmente... Porque, por exemplo, hoje, teve a cerimônia da aeronáutica, né? Comemorando. Eu estava em Brasília 2 dias atrás, toda a esplanada dos ministérios e todos os grandes trechos do aeroporto até a esplanada estavam com fotos do Santos Dumont. A celebração do Santos Dumont não é uma celebração militar. Não deveria ser restrita à aeronáutica, apesar dele ser o patrono da aeronáutica, com toda a justiça. Essa era uma celebração nacional. Hoje devia ser feriado nacional. Não há nada, nem ninguém que supere o que o Santos Dumont fez, não só pelo Brasil, pelo mundo. Então, hoje era uma data, e nos Estados Unidos hoje é a data comemorada do pouso da Lua. Então, na imprensa americana hoje está toda falando do Neil Armstrong, do Aldrin, que está vivo ainda, tem mais de 90 anos, da Apollo 11, de como foi e como aconteceu. Só que a Apollo 11 só aconteceu porque teve um brazuca que abriu as portas do espaço sideral para a humanidade. Esse DNA é brasileiro, tá? E se o Comitê Nobel tivesse um mínimo de racionalidade no começo do século, o Santos Dumont tinha, sim, que ter ganho o Prêmio Nobel de Física, porque ele criou algo que mudou a história da humanidade, né? Então, o que eu reputo isso é essa nossa cultura da destruição do herói. Aqui a cultura é oposta dos alemães, onde existe a cultura do herói, né? Você vê as óperas alemãs do Mozart, do Wagner, né? Toda a história do Anel de Nibelung, né? Toda o Siegfried, né? O grande herói da cultura, né? A germânica, o Thor, né? Dos países escandinavos, Zeus dos gregos. São todas culturas que cultuam o herói. A nossa, ela destrói o herói. Então, infelizmente, ele teve que sofrer com isso, porque ele era um homem muito
emotivo, ele era um homem muito sentimental, e ele tinha um amor muito profundo pelo Brasil, o que é uma doença grave, devo lhes dizer, né? Não tem cura, mas causa efeitos colaterais profundos, porque o Brasil é aquela linda mulher que não corresponde o amor daqueles, né, na maior parte das vezes, né? E o Santos Dumont provou desse cálice e sofreu muito com ele, né? Porque enquanto ele era recebido pelos monarcas do mundo inteiro como né, uma celebridade, quase um deus, né? Aqui ele era tratado por alguns lugares, em alguns lugares, até no Congresso Nacional, como fosse um impostor. Aconteceu com outros brasileiros, Carlos Chagas, que é contemporâneo dele. Eu ouvi a história lá na Fundação Nobel, que o Carlos Chagas só não ganhou o Prêmio Nobel de Medicina nos anos 20 porque eles recebiam correspondências vindo do Brasil de médicos dizendo que era tudo mentira. Que o Carlos Chagas não tinha descoberto a doença de Chagas, não tinha descoberto a sintomatologia, não tinha descoberto o transmissor, não tinha descoberto o agente etiológico, quer dizer, nunca ninguém fez isso. O Carlos Chagas foi o primeiro cientista a descobrir quem causa, quem transmite, o que acontece quando você pega e por que você morre da doença, tá? Ele pegou a história completa do barato, ele tinha que ter ganho o prêmio Nobel indubitavelmente, mas aparentemente a candidatura dele só não teve sucesso porque ela foi sabotada por gente de dentro do Brasil. Então, quando eu ouvi essa história, né, eu quase fiquei sem ar, né? E a fonte é muito boa, é lá de dentro. Ele era um homem que tinha grandes paixões pela ciência, pela matemática, pela engenharia. Ele acreditava que o que ele estava fazendo e o que os cientistas da época estavam fazendo, porque era uma época, pensa bem, você está em Paris, no começo do século XX, você está do lado de gente como Picasso, você está do lado dos caras que estão criando a mecânica quântica, da Madame Curie, né? Era um zeitgeist explosivo, né? Tudo estava mudando. A Belle Époque tinha acabado, o mundo estava às vésperas da Primeira Grande Guerra, todo mundo sabia que havia um confronto na Europa por questões geopolíticas, a guerra franco-prussiana não tinha sido bem acabada, não estava resolvida, havia uma tensão, os Estados Unidos estavam emergindo como uma potência depois de uma guerra civil que até hoje não acabou, né? E o Santos Dumont viveu isso, ele viveu intensamente esse momento de transformação, de inovação, e ele tinha uma vida, né, uma vida muito intensa, mas muito privada, muito reservada. E isso cria grandes dificuldades até para os biógrafos dele, né? Você vê muito pouco a obra dele é tão gigantesca, é tão impactante, né? Você entra no aeroporto hoje, se você sentar na sala de espera lá do gate, boa parte do que você vê ao seu redor foi inventada por esse cara. As pessoas não sabiam dessa coisa do hangar. Mas como ele criou o laboratório dele, ele tinha a fonte de gás dele própria, ele tinha que guardar os balões inflados, porque era muito dinheiro para você inflar o balão, tá? Então, onde você ia guardar o balão? Não podia guardar ao ar livre, porque era feito de seda japonesa. Qualquer granizo acabava com o teu balão, qualquer chuva mais forte. Então, ele teve a ideia de inventar não só o hangar, mas as portas do hangar. O mecanismo daquelas portas gigantescas, tá? Aeródromo, né? O nome francês, né? Que a gente fala aeroporto, né? Mas o Santos Dumont pensava no que aconteceria se as distâncias entre os seres humanos fossem diminuídas, do ponto de vista de correspondência, por exemplo. Em vez de levar meses, uma carta levaria horas para chegar da Europa aqui no Brasil e vice-versa. Então, ele tinha uma visão muito, por isso que eu digo humanística, porque ele literalmente achava que a ciência e a tecnologia poderiam ser usadas para o engrandecimento da condição humana, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês lembram disso, lembram da revista Manchete? No meio do projeto Apollo, a revista Manchete publicou um mapa da Lua, que eu tenho até hoje moldurado no meu escritório nos Estados Unidos. E lá, eu e minha avó, toda vez que uma nave pousava na Lua, a gente ia lá, achava o lugar onde tinha pousado e fazia um X, né? E eu tenho até hoje as marcas a lápis ali de onde cada uma das Apolos, inclusive da Apollo 13, que não pousou, deu um problema, teve que voltar, mas ela ia pousar lá no Mauro, né? Frei Mauro, que eu acho que é o nome da cratera.
E no canto desse mapa está escrito lá pela minha avó, tudo culpa do Santos Dumont, né? A dona Lígia não perdia a chance de deixar a sua mensagem. E vai lá, eu espero que se um dia eu tiver netos e bisnetos, esse mapa esteja ainda lá na parede, para eles poderem ver que momento foi esse, né? Quando o homem saiu dos confins da Terra, né? Escapou do campo magnético da Terra, que ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém tinha ideia se a gente ia conseguir sobreviver fora do campo magnético da Terra, que nos protege, né, de radiações cósmicas, do vento solar e tal. E a minha segunda maquete aqui, do 14 bis, né, foi por causa deste barato aqui que esses caras foram até onde eles foram. Então, a história, a fake news de que ele era corintiano não procede, tá? Ele torcia para o Fluminense, do Rio de Janeiro. Eu estava lá no centro de Londres, no dia seguinte da minha palestra, lá na University College of London, e fui andar pelas ruas que eu conheço há muitos anos, passei pela frente do King's College, tá? Eu tinha uma coisa que ia rolar, uma entrevista que iriam fazer comigo, mas no fim desencontramos, não foi possível, mas eu fui passear, porque eu adoro passear na frente do King's College, porque o que tem lá? Eu até tirei uma foto, talvez eu mande depois para você, se eu achar aqui no meu celular. Eu estou andando pela calçada e está lá, gigantesco, a foto dos grandes cientistas que passaram pelo King's College. James Maxwell, o cara que matematizou o fenômeno eletromagnético, o grande herói do Albert Einstein, um dos meus grandes heróis também. A foto gigantesca. Eu falei, bom, tenho que tirar um selfie com o James Maxwell, porque esse eu vou também moldurar e guardar. Mas você anda por um quarteirão inteiro, um nome atrás do outro, entendeu? Um nome... Higgs, bóson de Higgs, já ouviram falar? Tá lá o Mr. Higgs, que é escocês, na realidade, que foi trabalhar lá depois de muito tempo, mas tá lá o velho grande físico Higgs. Tá todo mundo lá. Virginia Woolf foi lá do King's College. Tá a foto gigantesca. Então, a molecada que sai da escola, ela passa na mesma rua que eu estava e o professor virou, esse aqui inventou eletromagnetismo, esse aqui é o Charles Darwin, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano. Você entendeu? Esse aqui é o Michael Faraday, que nem para a escola foi, mas descobriu todo, experimentalmente, por conta própria, é o Santos Dumont deles, tá? O Michael Faraday, num laboratório no qual eu dei uma aula 20 anos atrás, fez todos os experimentos, nunca estudou, nunca foi para nenhum curso de física, no começo do século XIX, no meio do século XIX, descobriu o eletromagnetismo experimentalmente, mas ele não sabia matemática, ele não sabia colocar esses resultados experimentais em fórmulas. Quem fez foi o Maxwell, né? Mas quem fez todos os experimentos que fez com que o Maxwell pudesse escrever as equações que o Einstein tinha, a foto do Maxwell, as equações na parede do escritório dele, que são talvez as equações mais fundamentais da história do universo, talvez mais até do que a equação do Einstein. As crianças convivem com isso desde a infância. Elas andam numa rua de Londres, tem a placa, aqui morou Thomas Young, o maior polimata inglês de todos os tempos, que conseguiu decodificar os hieroglifos egípcios junto com o Champollion da França. Aí ele cruza o quarteirão, era a casa do Faraday. No outro quarteirão tem uma plaquinha, aqui viveu William Turner, o maior pintor romântico da história inglesa, precursor do impressionismo. Tá? Então, a memória histórica do país está nas paredes do país, está nas esquinas, nas praças. Você vai em Trafalgar Square, e olha, eu não sou fã dos britânicos, hein? Aqui entre nós. O que os britânicos fizeram para o mundo, eles tinham que pagar durante muitos séculos, mas você vai lá no centro de Trafalgar Square, está lá o Almirante Nelson, no centro da praça, e se você olhar bem cuidadosamente, você vai ver que está faltando o braço direito dele. Ele tomou um tiro de canhão e perdeu o braço. E foi o grande primeiro relato de membro fantasma da história inglesa, porque ele manda uma carta para a rainha antes da Batalha de Trafalgar, né, onde ele veio a falecer, onde ele diz que ele ainda sente, apesar de não tê-lo mais, ele ainda sente o braço dele empunhando a espada em honra de Vossa Majestade. Tá? Então tá o cara lá.
Agora eu te pergunto, quantas praças no Brasil tem um busto de Santos Dumont? Quantas cidades brasileiras, capitais, têm uma exposição viva, audiovisual de Santos Dumont? Quantas crianças do ensino primário brasileiro sabem quem foi Santos Dumont? Onde está o feriado de Santos Dumont? 1859, o nosso querido Darwin publicou A Origem das Espécies. Mudou tudo. Mudou tudo. O dia da publicação é celebrado na Inglaterra. Tá? As escolas falam no dia da publicação do livro do cara. Então, esse é o problema. A gente não cultua as nossas grandes vitórias intelectuais, as nossas grandes vitórias humanísticas. A gente não tem espaço para isso. Todo mundo sabe, como eu também sei, decor, a escalação do time brasileiro ganhou a Copa de 70. Né? Ninguém sabe quais são os brasileiros que foram nomeados para o Prêmio Nobel e não ganharam. A gente sabe, mas o Brasil não sabe. Né? Então, é muito difícil você reverter essa borracha cultural. É como se você apagasse a própria história. Tá? Você vai indo para frente e vai apagando para trás. O passado nosso não importa. E hoje, quais são os nossos grandes heróis? São heróis fugazes que duram um mês no YouTube, entendeu? E logo desaparecem porque, evidentemente, não tem nada por trás dele. Santos Dumont hoje devia ser festejado em todas as escolas do país, em todas as praças públicas, não só pela aeronáutica. Eu fiquei mais de 40 anos no mundo acadêmico. E eu não reconheço o mundo acadêmico hoje em comparação com o mundo acadêmico quando eu entrei nele. Tá? Eu conheci cientistas no Brasil e fora do Brasil, por todo mundo, absolutamente sensacionais, brilhantes, homens que mudaram a minha vida só de conviver com eles, só de estar do lado deles. O meu orientador aqui, o professor César, o meu orientador de pós-doutorado, o John Chapin, um dos maiores neurocientistas da história, o John Cass, que é grande amigo meu, está com quase 90 anos, já devia ter ganho o Prêmio Nobel há muito tempo, que descobriu a plasticidade do cérebro adulto, uma das maiores descobertas da neurociência. Enfim, eu conheci cientistas que nunca se preocuparam em ganhar um tostão. Eles estavam ali pelo simples e incomparável prazer de descobrir, de ver, de ouvir algo que ninguém nunca antes viu, ouviu ou descobriu. Que é uma das experiências mais edificantes, sensacionais, orgasmáticas e incomparáveis que você pode ter. O dia que eu ouvi, pela primeira vez na história, 100 neurônios disparando ao mesmo tempo e um bichinho se mexendo ali, eu nunca mais vou esquecer isso. Né? E assim, cada cientista que vale o seu sal relata suas convivências e suas descobertas, seus encontros com os grandes mistérios da natureza. Esse é o espírito do Santos Dumont. Ninguém sabia, ninguém estava pensando em publicar na Science, ninguém estava pensando em ter uma patente, ganhar mais dinheiro, porque boa parte da ciência do mundo hoje é publicar papel para pedir dinheiro para publicar mais papel. Infelizmente, essa é a verdade. Tá? Então, porque nós estávamos conversando aqui antes de começar, na minha concepção, países como o Brasil jamais poderiam pensar na ciência dissociada de um projeto de país. A ciência tem que estar na primeira fila, no primeiro capítulo do livro, do pergaminho que descreve o que nós queremos ser daqui a 100 anos. O que nós queremos deixar para os nossos herdeiros, filhos, netos? Que tipo de país nós queremos que o resto do mundo reconheça quando falar Brasil? Né? E, para isso, a ciência tem que ser pensada como um dos dominós essenciais de um projeto nacional de país. Ela tem que estar alavancada num projeto de industrialização, num projeto de inclusão social, de melhora da condição de saúde e educação da população, num projeto de edificação da democracia, de defesa da democracia e, claramente, de melhoria da condição humana. Essa é a função principal, central, que movia o Darwin, que movia o Einstein, que movia o Santos Dumont, o César Timanharia, todos os grandes cientistas brasileiros e do mundo afora. E isso não é, porque o que foi feito foi, nós pegamos um monte de métricas da economia e forçamos elas em ciência, que é uma arte. E hoje, então,
você só fala de métricas produtivas. Cientistas do Brasil, só aqui no Brasil, são ranqueados. A, B, C, quantos papers você publicou? As pessoas falam, eu publiquei na Science ou na Nature, e eu falo, desculpa, isso não me impressiona, eu quero saber o que você publicou. Qual é o conteúdo da publicação? As pessoas aqui têm que sobreviver como cientistas alimentando o índice gravimétrico de produção, que é o peso do papel que você produz, tá? Põe na balança, mede em quilos, né? Porque é essa métrica que te dá a possibilidade de ganhar dinheiro para fazer pesquisa, de ser promovido. Então, nós criamos um filme do Charlie Chaplin. Lembra aquele filme do Charlie Chaplin, a paródia da industrialização do começo do século XX, do Charlie Chaplin, operário da fábrica, que fica totalmente automatizado? É isso que nós fizemos. Nós pegamos métricas que são usadas num mundo totalmente aleatório ao nosso, que é o sistema econômico. Nem os economistas entendem, como o professor Beluso gosta de dizer, né? Se puser 4 economistas numa sala, você tem 5 opiniões divergentes, né? Porque um muda de ideia no meio do caminho e propõe outra coisa diferente. Então, nós pegamos essas métricas de produção industrial, de produção em massa, e fizemos com que elas virassem os determinantes do valor e da importância da produção científica. E todo mundo sabe, na realidade, que não é assim, né? Charles Darwin ficou 20 anos para produzir a origem das espécies. Vocês conseguem imaginar o Charles Darwin ir para o chefe de departamento ou o diretor da faculdade de medicina dele e falar, olha, eu vou fazer algo que vai mudar o mundo, mas eu tenho que sumir por 20 anos, tá bom? Eu volto daqui a 20 anos. Aí o cara falou, o quê? E qual vai ser o seu índice de impacto nesses 20 anos? 0, né? Porque não vai publicar nada. O Albert Einstein, quando revolucionou a física, era um clerk, era um funcionário do escritório de patentes. Ele não tinha nem conseguido um emprego acadêmico, porque um cristão foi ver ele dar uma aula prática e falou, não, o cara não sabe dar aula, horroroso para dar aula. E mais tarde eles empregaram o cara, mas antes ele não conseguia ter um emprego. Tá? Então esse é o drama. O drama é que você trouxe o mundo externo, corporativo, para dentro do mundo acadêmico, para dentro da bolha. Eu cresci na bolha, onde você tinha liberdade para pensar, liberdade para ter ideias malucas, testar, errar. Hoje você não pode nem errar. Se você errar, você não publica o seu erro, você não consegue publicar. Novamente, o professor Beluso me contou que nos anos 80, uma delegação chinesa veio aqui para o Brasil, acho que você conhece essa história, né? Para perguntar para ele, que era secretário da Fazenda, se não me engano, aqui do estado de São Paulo, ou algo parecido, no governo Quercia, perguntar como é que o Brasil tinha feito para se industrializar. Como que era? Porque eles não tinham nada, nós estávamos muito à frente deles, nós tínhamos indústria aeronáutica, indústria de aço, e eles não tinham nada. E o professor contou como que era, explicou, os chineses ouviram, anotaram e tal. Passaram-se 43 anos daquele encontro. Vejam só a inversão das curvas. A China criou um plano de longo prazo, pagou o preço de investir em pensamento de longo prazo, formar recursos humanos, se industrializar, aprender, trazer novas tecnologias, criar, e hoje eles estão preparando o voo deles para a Lua, em 2025. Tá? Eles vão pousar na Lua. A Índia acabou de mandar, né, um robô para pousar na Lua, mas a China vai levar um time. Eles já têm a estação espacial deles, o Brasil podia já ter chegado lá. Mas nós entregamos a base de Alcântara. Demos, como se fosse um pé de couve. Com os setores da esquerda brasileira falando, não, foi um bom negócio, foi ótimo. Gente importante, gente que está aí. Né? Todo mundo sabe quem é. Ministro de Estado. Não, foi ótimo. Foi um grande negócio para o nosso Estado entregar Alcântara. Meu Deus! Tá? Então, para a ciência brasileira ter qualquer chance, ela primeiro tinha que se livrar dos cardeais da ciência, que mandam e desmandam aqui e que não tem a menor ideia do que está acontecendo lá fora. Ela tinha que arejar, ela tinha que permitir que a molecada que foi e voltou fizesse todo o seu, pudesse expressar todo o seu poder de criação e desburocratizar a produção científica no Brasil. Porque o pobre pesquisador brasileiro, ele recebe por um emprego, mas ele tem que desempenhar 5. Ele tem que dar aula, ele tem que fazer ciência,
ele tem que fazer serviços administrativos para, né, sobreviver, ele tem que buscar dinheiro, e ele ainda tem que tentar fazer contato com outreach, né, com a comunidade ao redor. Tudo isso. Ele tem 5 empregos, ele recebe por um, e ele preenche um caminhão de papel para justificar cada centavo, quando a gente vê certas liberações de bilhões de reais sem nenhum pedaço de papel, né? Mas tenta ganhar um projeto de pesquisa no Brasil, a quantidade de papel que você precisa preencher antes de fazer qualquer coisa, tá? Então você não tem chance de competir assim. Se você não libertar o talento, se você não desossificar a hierarquia asfixiante que é a ciência brasileira, e você permitir que esse talento aflore e tenha liberdade, e que ele tenha a voz decisiva, decisória, no processo de integração da ciência com um projeto de nação, porque talento nós temos. Talento nós temos de monte, aqui dentro e fora do Brasil. Mas nós não deixamos que o talento tenha poder de decisão e aflore. Nós continuamos vivendo na ciência brasileira em modelos administrativos e de gerenciamento de 60 anos atrás, onde quem gritava mais alto, ou quem era o professor catedrático, manda em tudo. E isso acabou no mundo. Isso não existe. Lá nos Estados Unidos, você recebe o seu doutorado, no dia seguinte você pode orientar. Aqui no Brasil, você recebe o doutorado, e para você ter a permissão de orientar pelos seus pares, você tem que dar os piores cursos, não sei quantos anos, você tem que beijar a mão de tudo que é gente. Só que daí que eles vão considerar você. Mas se você tem um doutorado fora do Brasil, você pode orientar no dia seguinte, se você tiver um emprego numa universidade. Eu, no meu departamento, existiam vários professores titulares, ninguém mandava em ninguém. Era cada um gerindo a sua padaria, tá? E foi assim que a China percebeu que havia um vácuo e que ela podia ocupar esse vácuo. E agora eles estão desenvolvendo computadores quânticos, eles estão indo para a Lua, eles estão fazendo o aço mais perfeito do mundo, e assim vai, porque eles investiram a longo prazo e inseriram a ciência, desenvolvimento científico e tecnológico num projeto de nação, tá? Que nós nunca tivemos. E não temos. E, pelo visto, não teremos, tá? Eu, como bom discípulo de Santos Dumont, uma vez, quando eu publiquei um artigo em 2009, um cara me parou tem a convenção americana, né? O Congresso Americano de Neurociência tem 35 mil pessoas. É um negócio assim, não dá nem para descrever, né? Eu, por 30 e tantos anos, participei desse barato todos os anos. Com a pandemia parou, e eu, graças ao Big Bang, fiquei restrito aqui no Brasil, não tive como participar, né? Porque eu já estava cansado também. Mas um dia um cara me parou e falou assim: eu nunca sei o que você vai fazer no próximo passo, não dá para prever você. Eu falei: esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Então, no meio da pandemia aqui, eu estava no Comitê Nordeste, trabalhei por um ano, chegou a hora que ninguém mais estava a fim de ouvir o que precisava ser feito, eu cheguei, está na hora de buscar o meu chapéu, né, e fazer a minha vida, e eu cheguei à conclusão que, depois de 40 anos, eu queria fazer algo diferente. Eu queria fazer algo que não fosse restrito pela vida cotidiana do mundo acadêmico atual, que não é nada parecido com aquilo que eu assinei 40 anos atrás, tá? E aí, eu virei professor emérito, me despedi depois de quase 30 anos da Duke e passei a pensar na criação do que foi anunciado agora, não sei, há 2 semanas, mas que vai ser oficialmente anunciado mais para outubro, quando eu tiver tudo alinhavado, a criação do meu próprio instituto, que em homenagem, entre outras, ao Santos Dumont, vai se chamar Instituto Nicoleles de Estudos Avançados do Cérebro, e que vai ser um instituto distribuído pelo mundo, com parceiros na Europa, na Ásia, na África, em todas as partes do planeta, para pensar em como usar tudo aquilo que eu trabalhei 40 anos da vida, todas as terapias que surgiram do meu trabalho, para Parkinson, para epilepsia crônica, para lesões da medula espinal, agora para outras doenças que nós estamos descobrindo ultimamente, para atingir, ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, a meta de tratar 1 bilhão de pessoas, que é mais do que 1 bilhão hoje já. A OMS acabou de soltar um relatório dizendo que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de doença neurológica ou psiquiátrica do sistema nervoso central. E está na hora da gente encarar o problema de frente, porque, basicamente, 1 em cada 6 ou 7 seres humanos tem algum distúrbio do sistema nervoso central. Depressão, doenças neurodegenerativas,
distúrbios psiquiátricos, autismo, epilepsia crônica não tratável, derrames, enfim, a quantidade de seres humanos sofrendo com as consequências desses distúrbios é gigantesca, e eu encontrei parceiros pelo mundo que toparam essa aventura de, juntamente com instituições de diferentes países, na Europa, na Ásia, como eu falei, na África, aqui no Brasil vai ser o nosso Instituto Santos Dumont, e o meu novo instituto, que vai ter uma sede aqui em São Paulo. Eu decidi que o resto da minha vida vai ser dedicado a fazer ciência do jeito que minha avó me ensinou no quintal dela, entendeu? Sem amarras burocráticas, sem chefe de departamento, sem ter que, basicamente, esquecer do moto principal da ciência para poder sobreviver, né? Sem os fetiches de publicar na capa do Science ou publicar na Nature, mas ter ações e impacto que atinjam um número absolutamente explosivo de pessoas, né? E é isso que eu vou fazer daqui para frente, com grande prazer, com os meus colegas do Brasil e de fora do Brasil, mas num modelo completamente diferente do modelo acadêmico tradicional que eu servi durante 40 anos, né? Então, eu estou pensando no sentido de que finalmente eu decretei a minha alforria, né? E vou me divertir agora. Fazendo ciência.